Olá, pessoas, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Começamos então a nosso encontro, né, de redação. E hoje a gente tem mais um texto exemplar que eu acredito ter enviado já para vocês, mas nós vamos fazer a análise desse texto hoje para falar sobre repertório, tá? Mais adiante, literalmente, na semana que vem, a gente começa de novo a trabalhar parágrafo a parágrafo, tá? Então, hoje nós trabalhamos com a questão de repertório para falar um pouquinho sobre as exigências da banca e sobre aquilo que vem dando certo. E na semana que vem, nós começamos, então, e nós vamos ter ao longo deste mês, parágrafo a parágrafo. Então, semana que vem, introdução, estrutura de introdução, estratégias de contextualização, depois desenvolvimento, estratégias de argumentação e depois conclusão, estratégias de conclusão, certo? Sempre trabalhando com textos exemplares. Neste daqui, nós temos um texto da Ana Laura, já foi aprovada em pública, já foi aprovada em privada, ela está aí, acredito que já chegando, talvez, quinto semestre de medicina, hoje em uma universidade pública, e ela tirou 9,25, 9 na CAF, com o tema que era consequências do tabagismo. Quando a gente trabalha um tema que tem esse recorte, consequências, reflexos, efeitos, impactos, lembrando que o ideal é que os dois argumentos de vocês respondam a este tema. Mas, Luiz, o tema não é uma pergunta, não. Quem transforma o tema em uma pergunta são vocês. Então, eu transformo quais são as consequências do tabagismo e eu vou, então, selecionar dois argumentos que apontem para essas consequências. Acredito que tenha sido na aula passada que vocês trouxeram essa ideia de, mas e se for só causas? Eu preciso trazer só causas como argumento principal? Sim, tá? O teu argumento principal, ele sempre vai responder aquela frase temática, ok? Prof, aproveitando o tema, podemos usar pessoas influentes no repertório, porém, o que é considerado uma pessoa influente hoje com as redes sociais? Ótima pergunta. Então a gente começa, vou responder a pergunta do João, porque né, se encaixa aqui no que é o propósito da aula de hoje, que é falar sobre repertório. João, a questão de pessoas influentes, tudo vai depender de que área eu estou tratando, tá? Toda prova, ela vai ter um eixo temático, ou mais de um eixo temático, como é o caso do Enem, que guia a elaboração da nossa prova de redação. A CAF vem trazendo a questão da saúde, tá? Então, quem é a autoridade? Porque quando a gente pensa em pessoas influentes, nós temos que pensar que isso se chama argumento de autoridade, que é uma pessoa que é especialista, que é influente, que é respeitada nessa área. Então, por exemplo, tá? Digamos que o teu tema seja sobre alimentação saudável. Quem que é responsável? Quem que é responsável? Quem que é influente nessa área? Então, eu vou pensar médicos, nutricionistas, eu vou pensar em pessoas que trabalham com a questão de uma alimentação saudável por uma perspectiva séria. Eu sou bastante ignorante em Paulo Musi. Vários alunos falam sobre, mas eu não sei quem é. Eu preciso ser educada sobre ele. Então, se quiserem compartilhar aí no chat. Mas eu tenho um exemplo, né? Inclusive, falei sobre ele hoje, que é de uma influencer que ela vai trabalhar com a questão da alimentação por uma perspectiva completamente absurda, mas ela tem muitos seguidores. Então, ela é uma pessoa influente? É. Ela é pertinente para esse assunto? Não. Porque a ideia da prova da ACAF é que vocês conheçam aquelas pessoas que têm influência por uma perspectiva científica, responsável, respeitável. Então, ele é um médico do esporte. Parto do princípio de que se ele é um médico, ele é um homem que acredita na ciência, etc. E ele é uma boa influência. Agora, vai de qual é o discurso desse médico, né? Porque a gente vai ter profissionais que não são responsáveis no seu discurso. Então, eu posso ter profissional da nutrição, da fisioterapia, da medicina,
de qualquer área, que não tem um discurso responsável. E aí entra o papel de vocês de serem críticos na leitura desses repertórios que se apresentam para vocês. Então, o que é considerado influente hoje com as redes sociais? Se esse cara é tão conhecido assim, porque todos os meus alunos sabem quem é o Tal Paulo Musi, ele é uma pessoa influente para uma faixa etária X, para um grupo X. E isso é importante ficar claro nos textos de vocês, pessoal. Quando eu cito um influencer, quando eu cito um filósofo, quando eu cito um geógrafo, quando eu cito quem quer que seja, eu preciso dizer quem é essa pessoa, da onde saiu esse repertório. Então aparece, por exemplo, algumas vezes assim: "Ah, porque segundo Milton Santos". Quando tu não coloca quem é Milton Santos, parece que ele é o cara que senta do teu lado na sala dela. Então eu preciso dizer quem ele é. Ah, mas e se eu for citar, sei lá, às vezes vocês vêm com Rousseau, sei lá, John Locke, tem que dizer quem é? Tem. Tem, porque a gente parte do princípio de que quem está lendo o nosso texto não sabe nada. Então, todo conceito, todo repertório precisa ser apresentado. Igual vários profissionais de educação física fazendo terrorismo no processo de emagrecimento. Exato, Ana. Então, eles são influentes? Sim, mas eles são um repertório para ser utilizado como fonte, talvez para refutar, certo? Talvez para dizer que existe esse tipo de diálogo, existe esse tipo de discurso, entretanto, ele não é saudável para o sujeito, né? Para o paciente, para o consumidor do repertório, etc. Eu vou indicar para vocês, né, nessa onda aí de influencers, acredito que eu já tenha falado, eu não sei como pronuncia o sobrenome, mas ela é uma bióloga que se chama Mari Kruger, ou Mari Kri, não sei como é. Ela faz um conteúdo bem leve, bem engraçado, mas ela traz cientistas, e ela é uma pesquisadora, né, dentro dos limites de influencer, e ela tem um discurso muito leve e, ao mesmo tempo, muito comprometido, inclusive sobre nutrição, tá? E eu também gosto de um perfil que se chama Nunca Vi um Cientista, que são duas mulheres, eu não sei qual é a área delas, mas elas são duas cientistas, e elas também se dedicam aí a desfazer alguns desentendimentos, né, da área da ciência. Eu gosto bastante, assim, eu sigo, vejo de vez em quando. Essa Mari, ela tem um conteúdo muito legal sobre nutrição, sobre esporte, sobre emagrecimento, que é algo que a gente vem falando muito. E eu gostaria de lembrá-los que nesta semana saíram várias publicações sobre obesidade em crianças e adolescentes, tá? E a ACAF não está alheia ao que está sendo feito em ciência da saúde. Muito pelo contrário. Então, vale a pena dar uma olhada nesses materiais. Já usei elas como repertório para divulgação científica. Sim, é divulgação científica. E isso é uma revolução, né, Lívia? Porque antes, para divulgação científica, hoje nós tínhamos as revistas acadêmicas, que acabam sendo muito nichadas, nós consumimos entre nós mesmos. Revista de ampla divulgação, com divulgação, bem divulgação mesmo, era super interessante. Eu não sei como está hoje, super interessante. E a Galileu, entretanto, são revistas caras. E as redes sociais trouxeram essa abertura para divulgação científica. Tem vários canais de YouTube. Não sei se essas meninas têm canal no YouTube, eu só vejo no Instagram de vez em quando. Mas é uma linguagem muito acessível. Infelizmente não viraliza tanto quanto a desinformação, porque a desinformação tem um público bastante grande e bastante apto a compartilhar. Mas elas têm uma perspectiva muito legal sobre ciência, ciência da saúde, né, sobretudo. Vivem sendo processados, coitados. Não me parece que elas tenham, assim, tanto alcance, mas enfim. Certo? Legal vocês compartilharem essas dúvidas. Então vamos ao texto. Este texto aqui, eu gosto muito de tratar dele, porque olha a conclusão, tá? E para provar para os alunos que tem sim como fazer uma conclusão curta e eficiente. Segundo o canal, você sabia? Ana Luísa, o canal Você Sabia é um canal sério ou é um daqueles que é tipo curiosidades na web? E aí aparece uma tartaruga gigante em cima de um caminhão. Que essa foi a imagem mais bizarra que eu já vi na minha vida. É.
Esses aí não dá, tá? É a mesma coisa. Segundo Léo Dias, aí vocês se complicam, tá? Melhor não. Então vamos lá. Eu começo já pelo. Eles têm embasamento. O Léo Dias? Vocês não me interessa. Ah, mas ele é jornalista. Hoje a gente falava sobre isso lendo um texto. Você sabia. João. Me convence. Não agora. Tá, volta. Do Fumódromo ao UTI. Eu quero primeiro que vocês deem uma olhada, uma boa olhada nesse título, tá? Porque o título, ele é elemento textual. Ele não é pré-textual. Elemento pré-textual é uma coisa que eu posso eventualmente descartar. Ele é elemento textual, então eu não posso fazer esse descarte. E quando eu tenho aqui do Fumódromo ao UTI, eu já tenho uma tese. Qual que é a tese? Porque o título, o tema era Consequências do Tabagismo no Brasil. Se eu tenho do fumódromo à UTI, qual que é a minha tese? A minha tese é que a consequência ela é absurdamente danosa, porque a UTI é aquele recurso último de casos, né, de adoecimento, de internação hospitalar. Então, eu tenho aqui um título que, para mim, ele já diz muito de qual vai ser o tom. A gente começa, então, esse texto e eu vou destacar, vou colocar aqui para vocês, tá? Que esse roxinho vai ser de repertório, para que vocês se encontrem depois na leitura. Então, olha como eu começo. A marca de cigarros Marlboro se consagrou na década de 1990 por meio de propagandas televisivas que associavam o produto a celebridades e personalidades influentes, o que criou a ideia de que fumar relacionava-se ao sucesso e influenciou inúmeros indivíduos a aderirem ao tabagismo motivados por essa ilusão. Tudo isso daqui é a contextualização que a Ana fez, e isso daqui não é uma citação do Drauzio Varela, que coitado tá cansado, gente. Vocês precisam ter isso na cabeça, que ele já é um senhor idoso, tá? E vocês ficam mobilizando o nome dele em vão para absolutamente qualquer tema. Por que eu gosto desse texto? Porque ela vem com um conhecimento que é um conhecimento comum, tá? Sobre publicidade no Brasil. E ela encaixa perfeitamente na ideia de que as pessoas fumavam porque elas acreditavam que isso era cool, que isso era descolado. Esse repertório foi desenvolvido em sala de aula, semanas antes da prova, num tema sobre publicidade, a influência da publicidade. E ela conseguiu encaixar na, na prova. E aí eu sempre repito a importância da interpretação, porque o repertório que vocês estão mobilizando para um tema da semana, ele não pode se esvaziar naquele tema da semana. Ele precisa ser interpretado. Então, depois até tenho que mandar o tema da semana para vocês. Esse repertório que vocês selecionarem, seja da realidade concreta, seja argumento de autoridade, seja acontecimento histórico, ele precisa ser mobilizado em outros temas. Então, ela vai trazer aqui, a partir da realidade concreta, a marca de cigarros Marlboro e as suas propagandas. Agora não, mas depois que terminar a aula, vocês vão procurar no YouTube, que era um grande evento quando aparecia o cowboy lá, né, cavalgando nos campos verdejantes e ele lá fumando o Marlboro dele. Então, a gente tem essa ideia dessa associação às celebridades e personalidades influentes, e eu tenho aqui uma marca de avaliação. Quando eu chamo de ilusão essa ideia de que o cigarro está associado àquilo que é bom, àquilo que é importante, àquilo que é descolado, se eu chamo de ilusão, eu reforço o meu posicionamento. Cigarro ruim, cigarro te leva para UTI, cigarro é uma ilusão. Isso daqui não passa despercebido pelo corretor. Eu vou criando, lembra que eu falei na outra aula? Eu vou criando um campo semântico, que é um espaço de significação a partir das palavras, que se faz mobilizado ao longo de todo o texto. Não precisa ser só na tese quando eu digo que os impactos são negativos, danosos, prejudiciais. Não, eu vou selecionando palavras que apontam para a construção dessa negatividade do cigarro ao longo de todo o meu texto. É como se vocês estivessem adjetivando uma pessoa de quem vocês não gostam. Vocês não vão escolher um adjetivo, vocês vão escolher vários.
e todos eles vão apontar para o negativo, certo? Então, olha só, outro ponto importante do que a Ana faz aqui, ela vai falar sobre a década de 90. Da década de 90 para cá, embora não tenha passado assim tanto tempo, né? Mas já passou tempo. Então, o que que eu faço? Na contemporaneidade. Anota isso aí no teu material, porque qualquer repertório que vocês trouxerem do passado, e aí eu espero que as aulas de história estejam no cérebro de vocês e que elas sejam utilizadas como repertório, eu preciso fazer uma atualização. Eu não posso simplesmente dizer que as coisas estão iguais à década de 90, porque hoje eu tenho legislação, né? A legislação nacional proíbe a propaganda de cigarro na televisão. Se cair sobre álcool, gente, tá? Não me lembro de ter caído tão recentemente, pelo menos não nos últimos 5 anos, na CAF sobre álcool. Vocês também podem falar sobre a legislação da publicidade para álcool. Quando não há muito tempo, tá? Vocês certamente lembram das publicidades com mulheres seminuas, com as pessoas bebendo. Hoje pode ter propaganda de bebida, mas as pessoas não podem beber na TV aberta, tá? Então prestem atenção quando vocês assistirem novamente propaganda de bebida, de álcool, seja o que for, tá? Drink, sei lá, cerveja. As pessoas não bebem, elas brindam e derramam e tal, mas elas não podem mais. E não pode mais ter mulher pelada também. Exato, João, era normal, tá? Eu acredito que vocês também não pegaram a publicidade infantil, porque ela foi proibida também, mas eu peguei publicidade infantil. Então, isso é repertório, tá? Então, atualização, eu vou escrever aqui, tá? Atualização. Felizmente, esse tipo de publicidade é proibido por lei. Ela mostra que mais um repertório, olha só como vai se criando essa ideia de que essa menina realmente sabe do que ela está falando, porque ela vai falar da publicidade, ela vai falar que hoje não pode mais. Então, aqui eu tenho um novo repertório. Entretanto, o tabagismo é uma hostil realidade que perdura apesar dos esforços para mitigá-la. Tal hábito deplorável tem como consequência, olha o tema, uma legião de viciados e um problema de saúde pública. Aqui eu tenho o meu argumento 1 e aqui eu tenho o meu argumento 2. Por que legião de viciados está entre aspas? Porque eu estou usando no sentido conotativo, tá? É uma hipérbole. Então, figura de linguagem aí vem entre aspas para fazer essa marcação e ela me mostra que ela tem domínio do código linguístico, né, que permite esse uso das aspas quando uma palavra não está no seu sentido denotativo, tá? Se não me engano, tem mais uma ocorrência ao longo do texto. Gente, só um pouquinho, vou ligar a hora que eu tô derretendo. Tananã! Tranquilo até aqui? Entenderam o uso do repertório? Eu faço, então, uso um repertório do passado, atualizo esse repertório e trago aí o problema, tá? O tema está marcado aqui em amarelo, consequências, e vejam que isso que está marcado assim, tá? Com vermelho, eu tenho marcas de avaliação. As marcas de avaliação, gente, são palavras, expressões, construções linguísticas que apontam para o que eu penso sobre. E como eu disse, o que eu penso sobre não precisa estar só na tese, está em toda a seleção lexical que eu faço ao longo do meu texto. Tem várias outras marcas, tá? Eu não tenho como marcar todas agora. Vou adiante, então. Primeiramente, conectivo. Os conectivos na ACAF, eles permanecem necessários, tá? Não só os conectivos, mas outros elementos de coesão que a gente fala no momento mais apropriado.
Então, primeiramente, dê início, inicialmente, nesse aspecto, nesse sentido, nesse contexto, se encaixar. Vale ressaltar que fumar é um hábito na vida do fumante. Você que já leu este texto, você que está lendo agora este texto, vai olhar para esse tópico frasal e vai dizer: Tu jura, Luiz? Tu jura que fumar é um hábito na vida do fumante? Eu, quando li, também fiquei assim: que tópico frasal é esse? Esse vocês não vão se inspirar, tá? Ele é fraco, mas ele faz sentido neste contexto. Por quê? Porque ela vai fazer uma associação entre o hábito na vida dos fumantes e o livro Hábitos Atômicos. Então, neste caso aqui, encaixou muito bem. E ela vai explicar por que ela vê como um hábito, né? Uma coisa que se constrói. De qualquer maneira, eu sinto falta do quê? O que vocês também sentem falta aqui? Do tema! Isso! Então, se eu estivesse corrigindo essa redação, e eu corrigi, tá? Ela veio, quando pediu as vistas, ela veio me mostrar e eu fiz esse esculacho ao vivo, tá? Tínhamos uma relação muito próxima, podia olhar para ela e dizer: o que é isso? Então, aqui eu preciso de tema no tópico frasal. Quando eu corrigir as redações de vocês e eu pedir para vocês tema no tópico frasal, é isso, tá? O tópico frasal é isso aqui, neste caso. Topicalizar o argumento é colocar esse argumento em um período de destaque. Então, aqui eu tenho esse período de destaque, que é o primeiro. Para a CAF, é bastante vantajoso colocar o argumento aqui, mas tópico frasal é argumento mais tema, ok? Falta então esse tema, continuamos. Nesse sentido, conectivo de progressão, tá ótimo. O escritor James Clear, que depois eu consegui decifrar a letra, em seu livro Hábitos Atômicos, explora o comportamento humano frente àquilo que se pratica diariamente. Surpreendentemente, o autor citou que o ambiente no qual o indivíduo está inserido exerce enorme influência tanto na manutenção de hábitos positivos quanto na de hábitos prejudiciais, como o tabagismo. Então, eu tenho aqui o tema novamente. O tema volta porque ele é importante, ele é necessário. O que ela faz? Isso daqui é o repertório. Vejam que eu saio de um repertório que é da realidade concreta, que era lá a publicidade e a lei, para um argumento de âmbito científico. Esse surpreendentemente, é óbvio que não existe nada de surpreendente, porque isso daqui é algo que a gente sabe, só que a ciência vem provar de outra maneira. Mas era da personalidade dessa aluna ser um pouco debochada. Então, ela fala que, surpreendentemente, o ambiente está, né, afetando o sujeito. E a gente já sabia disso, todo mundo já sabia, então não tem surpresa nenhuma. Então, eu tenho aqui hábitos, existe essa repetição lexical, tá? Não houve desconto em coesão neste texto, e porque acredito que aqui está bem utilizado, está tudo em paz. Mas evitem repetição lexical, ok? Conectivo. Opa. Assim, vê-se que sociedades que já contam com um grande número de fumantes tendem a aumentar esse contingente com o passar do tempo, à medida que esses indivíduos são moldados pelo ambiente em que estão inseridos. Aqui, eu vou usar o rosa, tá? Para marcar o argumento. Legião de viciados. Tá aqui o argumento. Um grande número de fumantes tende a aumentar o número de fumantes. Por quê? Porque eu vejo um fumando e eu fumo também. Vocês lembram das propagandas de cigarro? Vocês não pegaram propaganda de cigarro na TV, né? Mas quem já viu uma carteira de cigarro, se alguém é fumante, para, né? Dá seus pulos, tem tratamento via SUS, tá? Alguns têm uma criança atrás, e aí tem crianças começam a fumar vendo adultos fumando. E é isso daqui,
tá? Ela poderia ter usado como repertório a própria carteira de cigarro lá, a mensagenzinha. Muitos de vocês não têm contato com isso, porque, né, ainda bem, não estão inseridos nesse contexto. Então, ela vai fazer aqui esse processo inverso de argumentação. Tem um tópico frasal, não é o que a gente gostaria, mas ela cumpre aquilo que foi prometido, que ela vai falar, então, que o cigarro tem como consequência essa legião de viciados. Aqui a gente chega a algo que deu certo, e deu certo para ela em 2023, deu certo para Isa, que também tirou 9 e pouco, 9,25 agora em 2025, que é a estratégia do sintetizar a argumentação com o problema é que. Essa é uma estratégia que eu trabalho bastante, que não precisa aparecer aqui, tá? Não precisa aparecer o problema é que. Mas quando eu tô no plantão e a gente tá trabalhando argumentação, eu sempre pergunto, tá, mas e qual é o problema? E alguns alunos ficam me olhando assim, como assim? Não, qual é o problema? Digamos, tá? Ah, o problema do tabagismo é que mais pessoas adoecem. Ok, me comprova isso. Ah, eu vou comprovar falando sobre o aumento de incidência de doenças respiratórias em pessoas que fumam. Ok, e qual é o problema? Ah, o problema é que essas pessoas, além delas perderem qualidade de vida, elas vão sobrecarregar o sistema público de saúde, porque são tratamentos caros e, isso poderia ser facilmente evitado, né? São doenças evitáveis. Isso custa caro, tanto para a pessoa quanto para o Estado. Ótimo. E aí, como é que eu resolvo? Ah, eu resolvo com mais campanhas contra o tabagismo, dialogando de maneira mais eficiente com a população, porque claramente apenas reduzir a propaganda não funcionou. Na verdade, funcionou. Eu estava lendo sobre, tá? E o Brasil é uma ilha antitabagista em um mundo de tabaco. Nós temos índices muito bons, sobretudo para países que têm, né, a condição socioeconômica que nós temos. Entendem? Então, o problema é que. E aí ela vem com essa frase que é arrebatadora. Viciados não movem uma sociedade na direção do progresso, só são movidos à própria decadência. Nossa, Luísa, é. Mas é um texto com o qual combina esse tom forte, pesado, extremamente crítico. Vejam que ela vai chamar de viciados e não de dependentes químicos. Ela não vai chamar de tabagistas. Então, eu tenho aí uma orientação desse texto para algo muito duro em relação à questão do tabaco. Por que isso se sustenta? Porque lá no título, essa menina colocou do fumódromo à UTI. Então, ela anuncia um texto que é duro, um texto que é pesado, um texto que é extremamente crítico. E pegou bem, porque do início ao fim ela faz isso. Agora, se eu faço um texto mais seguro, né, um texto que não investe tanto em autoria, esse é um texto de uma menina que investia muito em autoria, ela tinha um tom crítico, ela tinha um tom, às vezes, quase jornalístico, esse jornalismo engajado, né, que a gente chama, porque ela queria algumas universidades que exigiam dela esse tom. E acabou que na ACAF saiu assim, porque ela era como ela se sentia mais confortável. Se não é o teu caso, modalize esse discurso, abranda esse discurso. Então, eu vou dizer que o problema é que os dependentes químicos não são exatamente aquilo que a sociedade almeja, visto que eles constroem, né, um caminho de percalços, de adoecimentos e de perda de qualidade de vida que não é condizente com a sociedade que nós esperamos. Viram como tem duas maneiras de dizer a mesma coisa? Então a gente vai pensar qual é o tom de vocês. Luísa, como é que eu vou saber qual é o meu tom? Lendo, estudando, lendo o texto dos outros. Alguém me mandou mensagem em algum dia me pedindo textos. E eu não fiz aquela pasta, eu realmente não tive tempo.
Ai, Ana Rita, me desculpa. E o pior é que assim, eu apaguei um monte de mensagem e eu provavelmente apaguei a tua, mas tu pode me mandar de novo, tá? Me cobra. Eu tô bem sem tempo. Segundo semestre é sempre caótico, né? Vocês sabem que é caótico porque vocês ficam bastante assoberbados. Mas o professor de redação, ele tem uma demanda, né? Mas é isso aí, tá? É ler bons textos. Alguém no plantão também, eu acho, eu disse para entrar lá naquele Desempenhos Med e baixar cartilhas de outras universidades que cobrem textos dissertativo argumentativo ou que já cobraram, como é o caso da Federal de Santa Catarina, tá? A Federal de Santa Catarina não cobra faz tempo, né? Desde ali o fim da pandemia. Mas a gente tem a Unicentro, a gente tem. Me ajudem. Que tenha lá nas cartilhas, tá? Porque da CAF vocês não vão encontrar, o PF vocês não vão encontrar, porque eles não liberam as redações, ok? Na verdade, a UPF a gente descobriu que libera se pedir e implorar. Se alguém tiver interesse nessa informação, me manda uma mensagem. Tem que ler, tá? Tem que ler o texto dos outros para saber quem você é na redação. E quanto mais vocês lerem esses textos, mais vocês vão ver o que funcionou. Então, nesse aqui, funcionou repertório da realidade concreta, funcionou repertório da ciência e da literatura. E a gente chega aqui a esse desenvolvimento 2 que eu acho fantástico. Assim, para mim é realmente, não é porque foi minha aluna, tá? Não é porque é cria minha, mas eu babo bastante vocês, tá? Que eu gosto. Eu acho que ele tem muita qualidade. Ademais, não é. Faltou uma vírgula aqui. Não é novidade o fato de que o tabagismo é prejudicial à saúde. Então vejam que ela traz de novo o tema, não traz ele completo, assim, né? Porque não tem a ideia de consequência, mas eu tenho prejudicial. Então, eu não vou trazer, obviamente, um argumento positivo sobre tabagismo, tá? Primeiro que não tem, só para a indústria do tabaco. Segundo, que a banca não permitia, tá? O texto motivador era, obviamente, negativo e a charge que tinha era um cara, assim, tipo, tava escrito fumódromo e aí era um caixão, uma coisa assim. Afinal, o corpo humano não foi projetado para lidar com fumaça e nicotina em suas vias respiratórias. Anjos, o que é isso? Repertório da biologia. Coisa que vocês sabem. A CAF vai ter que cobrar saúde. Então, o que tu estudou nas aulas de biologia, por que não utilizar? Entretanto, vírgula, a perda de saúde dos fumantes, infelizmente, não é prejudicial apenas para aqueles cujas escolhas individuais levam ao vício e à doença, mas também aqueles não fumantes que estão inseridos no mesmo sistema de saúde que eles. Aqui ela ganha a argumentação assim, ó, simplesmente falar que a pessoa vai ficar doente é um argumento muito coringa, é um argumento muito repetitivo. Mas ela vai falar que o problema não é eu ficar doente, o problema é que eu vou tornar os outros doentes. E aí já fico feliz lendo isso daqui, não pelas pessoas doentes, tá? Exemplo disso foi a pandemia de Covid-19, na qual indivíduos adeptos ao tabagismo apresentavam quadros mais graves da doença do que o resto da população. Repertório da realidade concreta. Contudo, em se tratando de saúde pública, recursos estatais tiveram de ser direcionados para o controle dessa calamidade e a urgente manutenção da vida desses duplamente doentes, pelo vício e pelo vírus. Olha isso daqui. Olha que coisa bonita. Duplamente doentes, pelo vício e pelo vírus. O que custou a vida de muitos outros indivíduos cujos quadros eram menos graves, talvez. Do que eu sinto falta aqui? Eu sinto falta de um fechamento, que é aquela retomada do argumento, tá? Como a gente tem aqui. Aqui em. Opa, tava apontando sem o negócio.
Isso aqui é fechamento, tá? É a síntese. Aqui a gente não tem, fica faltando. Não tinha mais espaço, tá? Pensem que essa conclusão aqui da Ana, no papel, ela tinha 3 linhas apenas. E era isso, né? Então ela não tinha como argumentar mais. Eu sinto falta, tá? A introdução poderia ser mais curta, e ela foi diminuindo a letra. E eu vejo esse. Porque todo mundo estava usando a pandemia, e todo mundo usa a pandemia, e eu falei sobre isso em aula. Gente, vai demorar bastante ainda para a gente se livrar desse trauma, tá? Então, tudo bem usar a pandemia. Mas aqui ela usa de uma maneira bastante criativa, que é me mostrando que o problema não é só o viciado, o doente, o problema é o outro, que não tem nada a ver com isso e se ferrou também, tá? Indo para a conclusão, não interessa quão curta. Não façam conclusão com menos de 3 linhas, tá? Vai dar ruim. E mais do que isso, nunca façam conclusão com só um período. Nunca façam parágrafo com só um período. É um problemão também. Então, ela tinha só 3 linhas e ela fez 2 períodos, tá? Porque eu doutrino bastante. Aqui é. Estão falando da doutrinação em sala de aula, pois aqui eu doutrino com o parágrafo com no mínimo 2 períodos, tá? Vê se que o tabagismo tem consequências, tema, alarmantes, tanto nas esferas sociais quanto econômicas da saúde. Argumentos 1 e 2. Esfera social, hábito, esfera econômica, gastos com saúde pública. Dessa forma, urge que os cidadãos reflitam, falta um M aqui, sobre a presença do cigarro em suas vidas, seja de forma direta ou indireta. Direta, argumento 1, o fumante. Indireta, aquele que vai prejudicar o outro. E decidam qual futuro gostariam de viver. Lindo, né? Arrasou. Repertório bastante produtivo. E a gente tem aqui uma conclusão que tem aquilo que qualquer texto dissertativo argumentativo pede, que é retomada de tema e tese e uma estratégia de fechamento. Curtinha, curtinha, mas era o que ela tinha de espaço. Com vocês não vai acontecer, a gente vai tentar deixar aí 4 linhas para conclusão. Vou finalizar respondendo a Ana, que perguntou se é possível fazer um esqueleto com argumentos coringa para a CAF. Ana, considerando como a CAF vem trazendo os temas, às vezes com pergunta, às vezes com ou, às vezes extremamente específicos, como o caso do Alzheimer e do diabetes, eu não confiaria no esqueleto. Eu nunca confio, de qualquer maneira. Eu acho que é sempre mais produtivo aprender a escrever do que confiar no esqueleto. Mas o que é importante? Esquema de tópico frasal, esquema de fechamento, esquema de conclusão, isso tudo a gente vai trabalhar em aula, tá? Porque tu tem que saber a estrutura básica. O que tu tem que ter, o que todos vocês precisam ter, é um esquema de o que eu vou fazer passo a passo, tá? Que nem tipo faxina. Faxina, eu começo pela cozinha, eu começo pelo banheiro, eu sempre faço do mesmo jeito. Redação vai ser assim: o meu tópico frasal, justificativa, repertório, justificativa, fechamento. O que tem que ter em cada um dos parágrafos, tá? E sempre pensem comigo que esses textos são textos de alunos que estão escrevendo há bastante tempo e que eles se dedicaram muito a isso. E se vocês escreverem toda semana, se vocês conseguirem essa dedicação, esse resultado também vem. E talvez não venha assim, gente. Eu vou trazer uns outros textos diferentes. Talvez venha com 8, talvez venha com 7,5, talvez venha com 9. Mas o resultado vem, tá? Só que vocês têm que escrever, porque assim eu abri meu e-mail e não tem muita redação lá. Prof, por que ela não tirou a redação nota máxima? Tinha umas crases erradas. E depois a gente pode falar sobre a competência 1 da CAF, tá? Que, não sei, às vezes eles simplesmente não dão nota máxima. Não sei, Maria Alice, tem coisas assim, eu acho que preciso me explicar. Tá, mas a gente pode conversar sobre isso. Eu preciso ir e eu, assim que terminar a aula, mando isso daqui para vocês. Lá que agora eu tô no grupo, tá? Beijos de luz, fiquem bem. E escrevam que eu tô recebendo pouca redação de vocês, hein? Tomem atento nessa vida.
Estamos de olho.